Bom dia, boa terça-feira para todos. Hoje, então, nossa 15ª aula do curso de iniciação à espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama, do reverendo Minoru Nakahashi. O assunto é mundo divino e mundo espiritual. Bem interessante, bem... Acho que uma coisa que todo mundo quer saber, né? Como é o mundo divino, como é o mundo espiritual. Material a gente já sabe, né? Na verdade a gente só não lembra dos outros, né? Como que é. Interessante. Então, 19h30, pelo YouTube, pelo Facebook, 15ª aula. Vamos lá. Choveu bastante, né? Hoje é terça, né? Parece segunda, né? Já está até dormindo lá. Uma preguiça. O interessante efeito que a luz dá, né? Ela relaxa. Relaxa tanto que a pessoa até dorme. Às vezes em mim dá também uma moleza. Quando eu vejo eu estou falando tudo mole. E não dá vontade nem de falar, dá vontade só de ficar aqui quietinho, sentindo. Luz que vem. Bom, né? Acalma. Mas tem que falar. Vamos lá. Ensinamento de Meixo Sama. Perguntas de membros e resposta de Meixo Sama. Como tirar a força do braço e irradiar a luz diretamente para o local da enfermidade? Pergunta. O Senhor ensinou que se deve evitar o mais possível forçar o braço ao ministrar de orei e, ao mesmo tempo, direcionar a luz fazendo-a penetrar na parte doente do corpo. Como termos certeza de que não estamos agindo de acordo com o nosso desejo? Podemos, por exemplo, olhar ao redor ou pensar em outras coisas? Se a luz flui reto, precisa acertar a mira com a palma da mão? Resposta de Meixo Sama. O mais importante é tirar ao máximo a força da mão e fazer a luz penetrar fundo na parte enferma. É óbvio que não se deve desviar a atenção durante a canalização do Jorei. Um dia, porque às vezes eu enfatizo bem essa parte do silêncio na hora do Jorei. Eu entendi que é assim, então eu procuro ensinar assim. Silêncio na hora de ministrar Jorei. Então o Meixo Sama, ele fala, né? Óbvio que não se deve desviar a atenção ao canalizar Jorei. Se você está conversando, você está atenção no Jorei? Você conversando com alguém, cortando batata, será que não vai cortar o dedo fora? Perigoso, né? Você, até para dirigir, é proibido falar no celular, porque tira a atenção. Não é? Imagina no Jorei. Não dá, né? Porque Jorei, a luz de Deus, é interessante. Apesar dela ser infinitamente poderosa, ela é infinitamente sutil. Qualquer coisa corta a luz, não vai luz. Tem que ter uma concentração absoluta para ministrar Jorei. Não pode de qualquer jeito. Quer dizer, não é que não pode, pode, mas o efeito não é bom, né? Bom é quando você está bem concentrado, bem relaxado, calmo, pensamento bem leve, quase não está pensando nada, ministrando o Jorei. Aí, efeito do Jorei é muito maior do que de outra maneira. Pelo contrário, ficar bem concentrado
no que se estiver fazendo. Aliás, isso não vale só para o jorei, para qualquer coisa que a gente quer fazer bem feito, a gente tem que estar concentrado naquilo que está fazendo. Quando acontece alguma coisa na nossa vida que nos traz preocupações, fica preocupado, né? Aconteceu alguma coisa, algum problema, tem que resolver, não sabe como vai fazer, né? Não sabe como vai arrumar dinheiro para pagar a conta que já está vencendo, ou já venceu 3, vão cortar a água, a luz, está desesperado. Se você vai ministrar jorei, como? Qualquer coisa, aliás, que você vai fazer, não fica bom. Tão preocupado, não fica bom. Se você vai fazer uma ikebana, preocupado com alguma coisa, cabeça cheia de coisa, ikebana não fica. Você olha, você vê que ikebana fica toda esquisita, né? Fica esquisito. Mesmo cozinhar, você cozinhando, pior é cozinhando, reclamando, amaldiçoando, e xingando, brigando. Quem comer é capaz de passar muito mal, né? Muito mal. E tem isso também, o sentimento da pessoa, né? Hora que está ministrando jorei. Não só a hora que está ministrando jorei, o sentimento que tem ao longo da vida, né? Tem pessoa que tem sempre sentimento bom. De vez em quando dá uma raivinha, uma vontadezinha de estrangular alguém, mas no geral é bom, a maior parte do tempo, né? Por isso ele falava, carrega um saco de paciência, porque às vezes esse saco ele estoura, você perde a paciência, perde, né? Aí costura de novo. O ideal é chegar num ponto que você não perde mais, nunca mais precisa costurar. Paciência está lá, você tem mesmo, bastante, né? Nunca o saco estoura da paciência, mas é difícil, né? Porque vem, isso é uma coisa também para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprimoramento. No começo vem pequena, sim, coisa. Depois aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você vai ultrapassando, vai vindo maior. Aí limpa bem. Quando limpa bem, aí começa a diminuir. É igual doença. Dói, aquela dor vai aumentando, aumentando, aumentando. Você vai ministrando o jorei, aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Não é de uma vez. Esse processo não é tá aqui de repente não tem mais nada, aos poucos, né, devagar. Essas duas atitudes parecem contraditórias, exigem por isso muita habilidade do ministrante. A luz espiritual vai sempre em linha reta, mas precisa ser direcionada pela palma da mão para o ponto focal. Então, a pessoa está aqui, né? A pessoa está aqui. Aí, ponto focal está na cabeça. Se você ministrando o jorei assim, ministrando o jorei em todo lugar, menos na cabeça, né? Ministrando o jorei no chão. Então, você tem que mirar. E ficar ali, bem relaxado. Nesse estado, quase dormindo, mas concentrado, luz está ultrapassando. Só isso. Mais nada. Não tem nada além, só isso. Só isso. Você não quer descobrir nada da pessoa, você não quer nada, você quer só que a luz atravesse aquele ponto que você previamente localizou, né, como ponto focal. Só. Mais nada. Por isso é difícil, né? Ser humano é difícil ficar quieto, parado, sem fazer nada. Acha chato, quer fazer alguma coisa. Aí começa a inventar. Não, aqui, ali. Onde está? Aí, luz, para. Você que está querendo. Não está deixando Deus fazer.
Interessante, né? Posição do braço. Pergunta: ao ministrar Jorei é melhor esticar o braço? Meixo Sama. Se o estender muito, emprega-se força. É melhor deixá-lo um pouco dobrado. Do mesmo modo, a mão não deve ficar muito esticada, mas levemente encurvada. Isso a gente sempre fala, né? Braço meio dobrado, não esticado. Esticado força. Então, dobrado. A mão não pode ficar esticado, você faz força para esticar, né? Se você relaxar, mão naturalmente ela fecha. Os dedos unidos, se você abrindo já você está forçando. Tem umas meditações muito interessantes na internet que você faz deitado. Se conseguir chegar até o fim é uma maravilha, viu? Eu durmo antes da metade. Porque antes da meditação, uma meditação guiada, tem um relaxamento. Então, você vai se concentrando em relaxar essa parte, depois os olhos, a sobrancelha, o maxilar, aí o maxilar já começa a cair, pescoço, os ombros, tal, não sei o quê. Aí relaxa o corpo inteiro, né? Quando você sente que parece que você perdeu toda a força, não tem força, assim ministrando de orelha. Você não tem força nenhuma aqui, está totalmente relaxado. Aí só mirar lugar que quer ministrar de orelha, braço também. Procura, né? Tem pessoa que faz assim, tem pessoa que faz assim, tem pessoa que estica um pouquinho mais. Cada um vai achar o jeito que se sente mais relaxado à vontade, tá? Isso é importantíssimo. Meixo Sama não perderia tempo escrevendo isso se isso não fosse muito importante, né? Distância. Qual a melhor distância para se obter maior força espiritual ao ministrar de orelha? Meixo Sama, mesmo existindo certa distância, a força espiritual do Jorei é forte. Pode haver um distanciamento de até 4 ou 6 metros. Aqui, por exemplo, tem, sei lá, mas pode ter até mais. Depende, né? Por isso, ele fez vários tipos do Hikari, né? Hikari, Komyu, Daikomyu, intensidade da luz é diferente. Mas, quem tem o Hikari pode ministrar de longe, não tem problema. Mas a maioria gosta mais pertinho, né? Tem pessoa que põe a mão assim, quase encosta no outro, né? Só tem que tentar perceber se o outro está gostando disso ou não, né? Porque tem gente que não gosta muito. Tem gente que adora. Tem pessoa que se sente mal. Eu ministrava Jorei numa pessoa que eu não podia fazer no topo. Ela imediatamente falava, não, estou passando mal, para. Não gostava. Ela falava que alguém estava mexendo alguma coisa numa parte divina dela. Não queria. Tinha que fazer de frente e de costas, só no topo não podia. Engraçado, né? A pessoa tem sensibilidade, né? Pode haver um distanciamento tal. Se for, porém, muito longo, fica mais fácil de perder o ponto focal. Se está muito longe da pessoa, você está querendo fazer na tireoide, por exemplo. Aí você perde o ponto. Quando a mão parece que cobre tudo, né? Por isso, em alguns casos, ele fala, faz com a ponta do dedo. Com a ponta do dedo você fazendo. Aí pode fazer de longe, assim, com a ponta. Você pega, parece que está mirando mesmo. Parece mira de revólver. Vocês nunca atiraram? Mas é igualzinho.
Por isso, o melhor mesmo seria uma distância de 40 a 60 centímetros. Essa distância de um corpo assim, de uma pessoa, do tronco, né? Mais ou menos. 40 a 60 centímetros. Assim, os locais seriam atingidos com facilidade e os resultados seriam mais eficazes. Se não houver nenhuma força física, esse espaço pode ser reduzido para 3 centímetros. De uma maneira geral, na verdade, não há muita restrição. De uma maneira geral, na verdade, não há muita restrição. A única coisa que ele fala é não tocar, não encostar. Só. Mas ele fala, pode. 3 centímetros é isso aqui, né? Espaço de 3 dedos. Tem pessoa que fica 1 centímetro, 2 centímetros, já é forçando. Quando a gente força o jorei, acaba nossa força entrando. Né? Aí, melhor não, né? Sabe-se lá como a gente está, né? Vai passar para o outro, não é muito bom. Por exemplo, quem já fez curso, por exemplo, de Reiki, você pega assim, mas você empurra na pessoa, você tem como limpeza também, você estica os dedos e passa na pessoa, né? Mas é força sua, interessante, né? Sua, você fazendo. Não é como o jorei. Jorei é você é nada. Nada. Quanto menos participar, melhor. Então, não é necessário se preocupar com a distância ao ministrar jorei. Meixo Sama. Não há necessidade de tanta preocupação. Se você, por exemplo, vai ministrar jorei para alguém que está imobilizado numa cama, pode até colocar a mão nas costas dessa pessoa para ministrar jorei no local. A pessoa está deitada na cama, né? Barriga para cima. Aí você precisa ministrar nas costas. Mas a pessoa não pode virar. O que faz? Entra embaixo da cama, né? Olha lá. Não? Até pode, por que não? Sei lá o que vai ter embaixo da cama, melhor não, né? Então você pega a mão e enfia por baixo da pessoa assim, ó. Vai ficar encostada a mão. Mas ele fala que nesse caso pode. Nesse caso, tá? Isso é importante saber, viu? Tem pessoa que às vezes não consegue nem virar na cama. E é importante fazer nas costas, né? As costas se refere ao lado espiritual, que é, na verdade, onde está a origem de todas as doenças. Entretanto, é bom saber que encostar a mão no corpo do enfermo não é uma atitude muito religiosa. O efeito do jorei será bem maior quando for ministrado com a mão afastada, mantendo uma certa distância de quem o está recebendo. Aqui ele fala também da posição dos dedos da mão para manter unidos sem forçar para unir. Aquela coisa, relaxa, que naturalmente eles se juntam. Você relaxando, naturalmente ele vai fazer isso aqui, ó, uma conchinha, né? Faz assim. Vê se não fica. Tadinha, relaxou até dormiu. Faz assim. Vê. Relaxa. Vê se o dedo fecha. Tá bom. Qual? Posição do dedo da mão. A luz fica mais concentrada.
Quando os dedos estão abertos, a luz espalha. Assim fica mais concentrado. Não é? É como uma lanterna que tem, que você abre, fecha o foco de luz. Né? O mais importante, porém, é ficar atento para não empregar força para juntar o dedo. Você, não, tem que juntar o dedo, aí forçando, aí não dá certo. Tem pessoa que faz jorei assim. Eu sei, se eu ministrar jorei assim, eu sinto que eu estou forçando. Bem relaxado mesmo é você soltar assim a mão, assim, ó. Não é assim, assim. Fecha a mão. Agora solta. Não é abre, é solta. Não, aí abriu, tá vendo? Faz força para abrir, né? Faz. Claro, se não fizer, não abre. É só soltar. Soltar isso, soltar, tá vendo? Se você fechar a mão, eu não posso fechar, que senão meu dedo não abre mais. Pequenas toxinas. Está acabando, tá? Quanto? Como e quando ministrar jorei nas pequenas toxinas? Achou pequena bolinha, né? Pescoço, no ombro, no braço, apertou lá, está doendo, juntou toxina ali, como uma bolinha dura, ou pode estar doendo ou não está, pode ter febre, pode não ter, mas você achou lugar onde está concentrando as toxinas no corpo. Em vez de fazer com a mão, sendo só uma bolinha, está desperdiçando muita luz em volta. Mas fazendo com a ponta do dedo médio, em cima da bolinha, aí concentrando toda a luz na ponta do dedo para ministrar jorei naquela bolinha. Efeito é muito maior. Toda a luz que ia espalhar, junta, sai só por um lugar. Efeito é muito maior. Muito maior. A gente sempre faz assim, né? Mas nunca usa isso. Aqui mesmo nunca vi ninguém usando. Pela ponta do dedo. Nunca vi. Interessante, né? 5 anos falando isso. Nunca vi. Nunca vi. Coisa para a gente sabendo, então, procurar fazer. Pelo menos quando faz alto jorei, porque aí você tem a liberdade de tocar seu próprio corpo inteiro, procurando essas bolinhas, aí com a ponta do dedo faz. Então, ao encontrar pequenas solidificações, deve ministrar jorei com a ponta do dedo médio, mas sem encostá-lo no local. Deve-se, contudo, apoiar a mão com os demais dedos e concentrar toda a luz na palma da mão, Desse modo, o jorei fica mais forte e as toxinas são dissolvidas com maior facilidade. Por exemplo, então você pode fazer assim, com o braço assim, né? Assim. Desse jeito assim, pode fazer. Ou pode fazer com a palma da mão, se lugar por exemplo, a pessoa tem alguma coisa aqui, né? Então, assim, só com a palma. Ou você está com dor nesse lugar da cabeça, encosta os dedos assim, ó. Não encosta a palma, tá vendo? Palma da mão não está encostando. Só os dedos apoiando assim para relaxar ainda mais. Aí palma da mão fazendo, né? Sem encostar. Mas também pode fazer outro jeito. Se a mão estiver bem conchinha assim, é quase a mesma coisa. Né?
cada um vai achar, né? Jeito mesmo. O importante é praticar e fazer como cientista, né? Experiência consigo mesmo. Né? Posição de quem recebe o jorei. Pode-se ministrar jorei quando o receptor estiver deitado? Resposta de Meixo Sama. Dependendo da doença, pode. Manter, porém, a mão afastada, 15 a 30 centímetros. No começo, quando Meixo Sama começou, né, descobrir, jorei, receber as revelações, tudo, era assim, ele sabia que saía a luz da mão, mas ele não sabia direito como tinha que fazer ainda. Deus não falava tudo, aquela longa conversa. Ele falava assim, luz sai da mão. Aí o resto ele tinha que se virar. Luz sai da mão. Aí ele tinha que descobrir o resto. Aliás, nem isso Deus não falou, ele descobriu que saía. Sozinho. Quer dizer, teve ajuda, né? E vem pensar como você pensando, né? Não é Deus falando na sua orelha. Não, tinha coisa que era. Assim mesmo, eles ouviam, né, a voz de Deus. Até que chegou um tempo, atingiu a união perfeita, então o que ele pensava já era a vontade de Deus. Né? Mas no começo, então, ia apertando todo o corpo da pessoa procurando essas bolinhas. Aí quando achava uma, apertava mais assim, né? E com a ponta do dedo que enfiava a luz apertando. A luz entrava apertando, né? Porque a luz ainda era muito fraca, então tinha que forçar para entrar. Luz foi aumentando e ele viu que isso não estava dando efeito, então ele procurou ir de longe, aí viu que o efeito era maior, ele foi descobrindo. Então, a partir daí, não se apertava mais, até a pessoa acostumou de um jeito, né? Aí tem pergunta que fala, e agora? Não pode mais olhar, como que nós vamos fazer? Ele, não, daqui para cima pode olhar, não tem problema, né? Olhar, ver onde tem e afasta a mão e ministra, né? Pode procurar, não tem problema. E era feito assim, a pessoa deitava de barriga para cima, fazia, depois virava de costas, fazia, entendeu? Corpo todo. Aliás, a pessoa tirava a roupa, ficava só com um lençol coberto, e ele ia olhando, tudo. Aí virou como religião. Não podia mais nada disso. Tá? Então ele falava, tinha pessoa que falava, pode continuar, por exemplo, pegar uma maca e colocar e fazer jorei na pessoa na maca. Ele falava, não, está doente, qual é a doença? Ela não pode ficar sentado? Pode, então é sentado. Tem pessoa que você vê que não consegue ficar em pé quando está purificando, né? Por exemplo, a pessoa pega dengue, pega uma coisa assim que derruba a gripe, mesmo gripe, se for muito forte, a pessoa não aguenta levantar, ficar sentado, né? Às vezes certos tipos de dores, então pode, nesses casos, quando a pessoa não consegue ficar sentado, pode deitar, mas simplesmente porque você acha que deitado é mais gostoso e eu quero receber deitado é mais gostoso, não é que não pode, pode. Deus não proíbe nada, né? É interessante. Ele não fala, ele fala assim, é melhor fazer sentado. Não pode, é melhor sentado. Aí a gente ainda tem aquela mente de pode e não pode. Então a gente fala, então não pode. Mas não é que não pode, pode. Só que o resultado não vai ser bom, né? Essas coisas a gente tem que ir modificando, né, na gente, tá bom?
Muito obrigado. Hoje, 19h30, novamente, 15ª aula do livro Curso de Iniciação à Espiritualidade, tá bom? Hoje sobre mundo divino e mundo espiritual. Até mais tarde, então. Muito obrigado. Devido a essa aula, então, não vai ser transmitida oração das 18 horas, tá bom? Muito obrigado.